Olá pessoal, no último vídeo nós terminamos falando que para Hayek o socialismo ele está doente de construtivismo. Isso porque, segundo ele, assim como o construtivismo, abuso da razão, é porque pressupunha que as instituições sociais não são apenas frutos da ação humana, como ele também reconhece, que as instituições são fruto da ação humana, mas ele vai falar que os resultados da atuação das instituições nem sempre é intencional. Essa é a crítica que ele faz. Por isso ele vai falar que há no socialismo uma presunção, como se o ser humano pudesse ter também uma pretensão como a dos construtivistas, de poder traçar planos deliberados e desenvolvê-los inteiramente de acordo com as suas intenções. É como se a gente pudesse pensar uma ideia e ela pudesse ser aplicada plenamente como foi pensada. Lógico que nós estamos falando aqui de um certo tipo de socialismo que vigorou em alguns países, que acabou tendo como rumo aquele diferente que foi planejado, Por exemplo, quando a gente vai ler as obras de Karl Marx e quando a gente vai ver o que foi aplicado, por exemplo, na Rússia com Stalin, Ou seja, o socialismo, o que foi implantado foi diferente do que foi planejado. Por exemplo, a ideia de abolição da propriedade privada no socialismo originário. Não seria, nesse socialismo originário, um fim em si mesmo, mas um meio para que os donos da força de trabalho pudessem também ser donos dos meios de produção, seria essa ideia. E a ideia de planificação centralizada acabaria por abolir o progresso, já que se tudo fosse determinado por poucos e pelo Estado, não haveria necessidade de nenhum tipo de melhoria. E, de novo, o socialismo não pretende que isso seja permanente. Mas o que Hayek vai lembrar é que os socialistas aboliram a propriedade privada, colocando-a nas mãos de poucos, e em alguns casos nas mãos de um só, como eu disse no regime totalitário de Stalin, E isso é prejudicial. Por quê? Porque os conhecimentos particulares de tempo e de lugar, eles estão dispersos, espalhados entre milhões de seres humanos. Então imagina, cada um tem uma vontade, um pensamento, você não consegue saber o que a pessoa está planejando realmente, E o Estado ele não teria capacidade disso também, de atender todos os interesses ao mesmo tempo. Por isso, para ele, para Hayek, é impensável uma planificação centralizada, porque ela aboliria o cálculo econômico, já que a gente não teria mais necessidade disso, E ele vai desconsiderar que é preciso conhecer as decisões finais, para poder decidir. As decisões finais elas devem ser deixadas para pessoas que conhecem essas circunstâncias, que têm conhecimento direto das mudanças importantes e dos recursos imediatamente disponíveis para enfrentá-las. Então, é como se diz, se eu atuo numa determinada área econômica, eu conheço muito bem aquela área, mas eu não conheço as outras. Então, tem que ser deixada para mim aquela área. Nesse sentido, para Hayek, nós precisaríamos fazer com que todas as decisões sejam descentralizadas através de um sistema competitivo, Ou seja, os indivíduos devem ser livres para usarem seus conhecimentos, fazer suas propostas, apresentarem alternativas, críticas, etc. A liberdade é essencial para deixar lugar para o imprevisível e para o impredizível. Temos necessidade dela, porque, como aprendemos, dela nascem as ocasiões para alcançar muitos de nossos objetivos. Ou seja, para Hayek, apenas a concorrência que ajudaria no progresso da liberdade humana, por uma constante inovação. O Estado ele não caminharia para o progresso nesse sentido, não seria eficiente. Então, para ele, é a concorrência que vai promover isso. Mas ele não se restringe à esfera econômica, não. Ele vai lembrar que assim como os regimes que abolem a propriedade privada, eles acabam tolhindo também a liberdade, no caso aí a gente está falando da propriedade privada dos meios de produção, Ele vai falar também que no sistema político, a gente vai ter, por exemplo, nos regimes parlamentares, que fazem confusão entre lei e legislação, que também fazem isso, que podem acabar prejudicando a liberdade. Ele vai lembrar que a lei ela é abstrata, porque a lei ela surge espontaneamente e ela não vai se orientar a uma finalidade específica e é uma consequência não intencional das ações intencionais dos seres humanos. Então eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Então o que significa? A lei ela é abstrata, ela surge sem uma decisão, sem uma finalidade. E agora a legislação, sim, ao contrário, ela é sim uma providência administrativa, que é desejada, que é intencional, que tem uma finalidade, é dirigida para uma finalidade, visa sempre o indivíduo. Só para dar um exemplo bem banal aqui, Desde os contratualistas, nós vimos que a vida e a propriedade
elas são vistas como direitos naturais, né? O que seria um direito natural? Mesmo que você não tenha nenhuma legislação, você teria ali já uma lei natural que já está regendo esse direito natural. Seria o direito à vida, a propriedade privada. Então, com a criação do Estado, vão surgir o quê? As legislações. E aí é que vem a finalidade. Qual que é a finalidade de uma legislação, por exemplo, em relação à vida? Conservar a vida. A outra, conservar a propriedade privada. Mas o que surgiu como legislação já existia como lei anteriormente. E o mais importante, a legislação, apesar de ter uma finalidade, ela não possui controle de toda a sua aplicação, né? Porque senão a gente não precisaria nem de punição para quem desrespeitasse uma determinada legislação, uma norma. Então, quando você constrói uma legislação, você já pressupõe que ela também não tem a sua finalidade ela não é alcançada sempre, né? Mas por que ele vai fazer essa distinção? E por que ela é importante? Hayek, ele vai lembrar que confundir lei com legislação faz com que o Estado, com os poderes ilimitados que ele vai possuindo ali a partir da democracia, vai suplantando a liberdade individual em prol de uma noção bem vaga de justiça social. De que forma que ele vai dizer isso? A maioria substituiu a lei, que por sua vez perdeu seu significado. Inicialmente, princípio universal, hoje ela é apenas uma norma mutável, destinada a servir interesses privados em nome da justiça social. E a justiça social, continua Hayek, é uma fábula, uma varinha mágica. Ninguém sabe em que ela consiste. Graças a esse termo vago, todo grupo se crê no direito de exigir do governo vantagens particulares. Na realidade, por trás da justiça social, há simplesmente a semente da expectativa lançada na mente dos eleitores em relação à generosidade dos legisladores para com determinados grupos. Os governos se tornaram institutos de beneficência expostos à chantagem dos interesses organizados. Os homens políticos cedem tanto mais de bom grado, quanto mais a distribuição dos privilégios permite comprar o voto dos partidários. Por isso, então, ele vai propor um substituto para a democracia, que, segundo ele, se transformou num tipo de ditadura da maioria. Então ele vai substituir a democracia por demarquia. O que seria a demarquia? Ela seria composta de dois organismos. Uma Assembleia Legislativa, que pode modificar as normas abstratas para garantir a liberdade individual, e uma Assembleia Governativa, que corresponde exatamente ao sistema atual, que os parlamentares são eleitos temporariamente, para exprimir a vontade da maioria. Então não é que você vai excluir a vontade da maioria, mas ela tem que estar sempre subordinada também à vontade do indivíduo. O Estado não ficaria, então, à mercê de uma noção vaga de justiça social e dos grupos que a defendem. Essa que é a visão de Hayek. Mas se engana quem pensa que Hayek pressupõe, por exemplo, a abolição do Estado ou o Estado mínimo. Ele vai dizer no terceiro volume da sua obra, Lei, Legislação e Liberdade, o seguinte: longe de propunhar um Estado mínimo, consideramos indispensável que em uma sociedade avançada o governo deve usar seu próprio poder de recolher fundos por meio de impostos para oferecer uma série de serviços que por várias razões não podem ser fornecidos ou não podem ser de modo adequado pelo mercado. Ou seja, onde a máquina econômica não atua exatamente porque não há interesse econômico, o Estado deve atuar. Um exemplo disso a gente pode citar aqui alguns recentes, por exemplo, a barragem do Brumadinho, aquela que se rompeu. O Estado ali, ele não pôde cruzar os braços, não tem nada a ver com isso, não precisa socorrer ninguém, não, ele teve que agir em socorro das vítimas, Outro exemplo é a própria pandemia que assola o mundo inteiro. Todos os governantes de todos os países buscam solução para contornar a pandemia, especialmente pela aquisição das vacinas, que até agora se mostrou o meio eficaz para trazer de volta o velho ritmo econômico, político e social. Porque é exatamente a partir dela que a gente vai ter uma imunização geral da população e todos podem voltar ao seu ritmo de trabalho normal, etc., produzindo, vivendo, sobrevivendo. Além disso, Hayek, ele não descarta os fins humanitários do Estado em relação àqueles que não podem, devido à própria característica da economia, sobreviver. Por exemplo, a gente tem os idosos, os doentes, os deficientes físicos, as viúvas, órfãos, etc. Então essas pessoas elas não conseguiriam sobreviver numa sociedade que só é movida pela economia. Então ele vai dizer o seguinte: assegurar uma renda mínima a todos, ou um nível abaixo do qual ninguém desça,
quando não pode prover a si próprio, não só é proteção absolutamente legítima contra riscos comuns a todos, mas é tarefa necessária da grande sociedade, em que o indivíduo não pode se recuperar sobre os membros do pequeno grupo específico em que havia nascido. E venhamos e convenhamos, né, gente? A assistência a esses grupos teria, no mínimo, um efeito protecionista para a própria economia, impedindo reações violentas daqueles que são excluídos de todo esse processo econômico. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.